Vamos lá, né? Eu estava analisando aqui as conjunções, vendo os exemplos aí, e você, claro, já anotou, já tomou nota aí das conjunções? Pois é, tome nota das conjunções que nós citamos na última aula aí, para você estudar mesmo, fazer aquela listinha. Você já estuda tanta lei, tanto código, tanto artigo, inciso, parágrafo, a linha, olha, é uma loucura. Você não já estuda muito esse negócio? Pois é, conjunção, você tem que estudar. Mas não tem boquinha não, não tem acordo não, estude mesmo. Tem que decorar esse negócio? Tem. Quando você memoriza aí as conjunções, você tem mais facilidade para identificar aqueles chamados valores sintáticos semânticos, ou seja, os valores que as conjunções adquirem em uso. São valores contextuais. Nós vimos na aula passada, agora nessa última aula, o valor semântico do pois, os valores que a palavra pois tem. Mas eu posso ter, por exemplo, outras conjunções que têm sentidos distintos também. Por exemplo, a conjunção desde que. A conjunção desde que, ora, ela pode ser temporal, ou então ela pode ser também condicional. Por exemplo, imagina que eu diga assim, desde que ele chegou, não para de reclamar. Olha só, desde que ele chegou, não para de reclamar. Veja, desde quando ele chegou, desde o momento em que ele chegou, percebeu? Então, nesse contexto aí, desde o momento em que, desde quando, tempo. Olha, situação 2. Você pode sair desde que conclua todas as atividades. Percebeu a condição agora? Contanto que termine tudo, contanto que você termine. Então esse desde que tem valor condicional. Uma mesma conjunção pode aparecer ora com valor explicativo, ora com valor causal, ora com valor concessivo, vai depender do contexto. No caso do desde que, a mesma conjunção, ora temporal, ora condicional. Vamos dar uma olhada nas frases então aí? Vamos ver? É só acompanhar, veja aí. Vamos lá. Ele é tão irreverente que chega a ser mal educado. Tão que, tanto que, tamanha que, note, não é tão quanto ou tão como, tá? A expressão tão quanto, ele é tão inteligente quanto eu, tão irreverente quanto eu, como eu. Tão quanto e tão como são expressões comparativas. Mas aqui é tão que, tanto que, tamanha que. Esse que aqui tem valor de consequência. Conjunção subordinativa consecutiva. Cuidado aqui. Como disse a verdade, não foi punido. Note, a palavra como ela pode ser utilizada em várias situações com valores semânticos bem específicos, né? Já que disse a verdade, por causa disso, veja a diferença, não é isso? Então você tem como disse a verdade, já que disse, esse como aqui é causal. Diferente, por exemplo, de uma situação de como, em que você tem aí, por exemplo, conformativo, né? Conformidade. Tudo saiu como combinamos, tudo saiu conforme combinamos, certo? Então você tem aí o como com valor de conformidade, completamente diferente, certo? Eu posso ter o como comparativo. Né? Ele é tão inteligente como eu. Esse como aí, claro, um valor comparativo. Dorme como um urso. Dorme tal qual um urso dorme. Percebeu? Vamos lá, acompanha aí. Olha aí. Aqui você já tem, claro, né, o velho toque que eu já dei aqui. Né, já entreguei a resposta toda, tudo bem. Mas aqui você tem. Tá bom, já mostrei. Portanto, tem valor conclusivo. O pois aqui é conclusivo, joia. Cuidado com o portanto junto e o portanto separado, tá? Portanto junto, conjunção conclusiva. Portanto separado. Fique com o livro por tanto tempo quanto desejar. Aí é portanto separado. Não tem nada a ver com conclusão. Não veio à reunião, pois estava acamado. Como é que pode? Eu tenho um pois aqui e tenho o mesmo pois aqui. Como é que pode ser diferente? Já falamos. Esse pois aqui é sinônimo de porquê. Se ele é sinônimo de porquê, ele é explicativo. O pois explicativo é sinônimo de porquê. Então não tem nada a ver com esse pois que é conclusivo aqui. Fiquei atento porque você será... fiquei atento porque você será chamado a seguir. Olha só. Fiquei atento porque explicação. Né? Em alguns momentos causa, né? Tranquilo. Você tem aquela diferença sutil de causa e explicação que hoje muitos gramáticos preferem passar por cima, né? Ok? Questão 16, portanto, resposta certa, letra C. Vamos lá, questão 17. Questão 17 é a questãozinha de crase, tranquilo.
E depois discorde à vontade. Olha só. Assinale a opção em que a palavra destacada também deve ter acento grave, como a do trecho acima. Aqui você tem a ocorrência de crase, discordar à vontade, modo ou maneira, locução adverbial feminina. Vontade é a palavra feminina. Esteja à vontade, fique à vontade. Aí aqui, claro, locução adverbial feminina. A crase acontece mesmo que não haja, né, o acento grave é utilizado mesmo que não haja ocorrido a crase, que é a fusão de dois as. Caminhava a pé. Fácil, né? Não ocorre crase aqui, porque, pessoal, pé é palavra masculina. Se pé é palavra masculina, não admite a ocorrência de crase aqui. Maravilha, tranquilinhos. Vamos lá. Aí diz, dia a dia, já vimos. A expressão dia a dia não possui mais o hífen aqui, né? Não há mais, até porque dia é palavra masculina, mas aqui você tem dia a dia. Além de a palavra dia ser palavra masculina, não ocorre crase diante de palavra masculina, aqui eu tenho palavras repetidas, né? Então não ocorre crase diante de palavras repetidas, não pode. Então aqui crase proibida, aqui também crase proibida. Pense a respeito do que ele disse. Não, mas não é a respeito de, não pode ocorrer crase aqui? Não, não pode. Por quê? Porque respeito é palavra masculina. Mas não é a respeito de, não é locução prepositiva feminina? É, mas respeito é palavra masculina. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Certo? A respeito de, falso aí. Vamos lá. Letra D. Às vezes em que chegava cedo, dormia tarde. Muita gente marcou essa aqui, hein? Porque as pessoas pensam que a expressão às vezes sempre tem que vir acentuado. Olha aí a casca de banana. Pessoal, a expressão às vezes sempre será acentuada, sempre, quando ela for sinônima de vez em quando. Se a expressão às vezes for sinônima de vez em quando, olha, às vezes ele aparece por aqui. De vez em quando ele aparece por aqui. A expressão às vezes é locução adverbial feminina. Aí tranquilo, crase sem estresse. Agora eu vou dizer uma ocasião em que o às vezes não é acentuado, porque não é sinônimo de vez em quando. Veja. As vezes em que ele apareceu, fez confusão. As ocasiões em que ele apareceu, não me recordo as vezes em que ele apareceu aqui. Não me recordo as ocasiões em que ele apareceu. Entendeu? Então, às vezes, quando for sinônimo de ocasiões, tem que olhar a frase, porque geralmente não tem acento não. Certo? Porque não é locução adverbial feminina. Não é sinônimo de vez em quando. A dica é essa, anote aí. Se a expressão às vezes sempre será acentuada quando for sinônimo de vez em quando. Aí é fácil, aí você tira de letra. Sinônimo de vez em quando? Fácil demais. Não é isso? Vamos lá, acompanha aí. Não é o caso aqui, né? As vezes em que chegava, as ocasiões em que chegava, vezes aqui é substantivo, não é advérbio. Resposta certa, letra E, né? Quem põe fim a alguma coisa. Discussão é palavra feminina. Ok, a crase aqui deveria acontecer. Certo? Questão 17, portanto, letra E. Vamos lá. Questão de número 18. Na questão 18, um princípiozinho ortográfico, tranquilo, né? Ortografiazinha aí, tranquilo, ó. Substantivo abstrato, derivado do verbo apresentado, não é grafado com o mesmo fonema consonantal. Que é isso? A mesma construção de consoantes dos demais em perceber, forma. E aí, bora? Perceber, forma. Não substantivo abstrato, derivado. O substantivo que deriva de perceber, percepção. Conceder, concessão. Satisfazer, satisfação. Interpretar, interpretação. Aprovar, aprovação. Note que aqui eu tenho o mesmo fonema consonantal, são, em todos. Só que um deles não tem o mesmo tipo de construção. Qual é? O que você acha? Resposta certa, letra? Muito bem. Conceder, pessoal. Sempre que a primitiva tiver sede, C-E-D, então ceder, né? Primitiva sede, derivada ses, C-E-S-S. Primitiva sede, derivada ses. Ceder, cessão. Conceder, concessão. Percebeu não? Interceder, intercessão. Sempre, sede, ses. Retroceder, forma retrocesso com SS. Mas é retrocesso mesmo assim, SS. Ok?
Então, muito cuidado com a expressão aqui do ponto de vista ortográfico. É claro que há outras formas e outras derivações também bem conhecidas, né? Por exemplo, primitiva prim, derivada press. Se a primitiva tiver prim na estrutura, a derivada terá press, SS, press. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Oprimir, opressão. Comprimir, compressão. Suprimir, supressão. Percebeu? Então você tem sempre prim, press. Prim, press. Da mesma forma, por exemplo, você pode observar a derivação de palavras grafadas com grade. Primitiva grade, derivada grass, com SS. Primitiva grade, derivada grass. Primitiva grade, derivada grass. Agredir, agressão. Progredir, progressão, progresso. Regredir, regressão. Transgredir, transgressão. Percebeu? Sempre grade, grass. Então são algumas composições que você pode tirar de letra aí, algumas formas derivadas. Você pode avançar com maior tranquilidade, com maior serenidade. Quer ver uma outra interessante também, outra composição fonética aí? Primitiva ND, N de nariz. Primitivo, eu tô fanhoso ainda, recuperando aqui da virose normal, então você deve estar vendo aí que eu tô meio fanhoso, né? Tá isso mesmo, o rosto tá meio inchado, né? Mas é isso mesmo, tá meio gordinho, mas tá avançando aí. Primitiva ND, derivada NS. Primitiva ND, derivada NS. Ascender, ascensão. Pretender, pretensão. NS, pretenso, pretencioso. Não é com C não, hein? Cuidado, é com S mesmo. Pretender, pretensão. Estender, extensão. E por aí vai. Certo? Valeu a pena. Isso aí, valeu. Vamos à próxima questão. Vamos lá, acompanha aí. Questão do número 18, fácilzinha. Questão do 18, letra B. Olha só, uma questão dessa vale 1,5 ponto, hein? Nossa senhora, por demais. Questão 19. Assinale a opção cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na passagem. Ser aceito implica mecanismos mais sutis e tal e tal. O verbo destacado é esse aqui, tá? O verbo implicar, viu, produção? Implica, esse aqui. Gente, o verbo implicar, sinônimo de acarretar, provocar, é transitivo direto. Ele não tem preposição. As pessoas têm esse vício aí, já notaram isso? Mas isso implica em muitas coisas. Isso implica em graves consequências. Implica em gravíssimas consequências. Falta de estudo, por exemplo. Tá? Então, cuidado. Implica em não. Implicou sérios danos. Implicou graves problemas. Implicou sérias consequências. Provocou, acarretou. O verbo implicar, sinônimo de envolver ou envolver-se, aí sim, pode admitir até o em ou com. Implicou o sobrinho em atividades filantrópicas. Envolveu o sobrinho em atividades filantrópicas. Implicou o tio em atividades filantrópicas. Ó, a diferença, tá? Filantropia. Então, implicar, envolver, é outra coisa. Implicar, embirrar, incomodar. Ele sempre implicava comigo. Implicar com. Aí incomodar, embirrar, nenhum problema. Na frase original, o verbo implicar aí é transitivo direto. Implica mecanismos mais sutis. O verbo implicar, transitivo direto, sinônimo de acarretar. Vamos ver os outros verbos então com a mesma característica. Veja aí. Olha só. Ele quer que você assinale a regência do verbo na mesma filosofia aqui, na mesma estrutura o verbo implicar. Lembrar-se de. Quem se lembra de. Verbo transitivo indireto, rege a preposição de, não é o caso. Obedecer, verbos obedecer, desobedecer, transitivos indiretos, exigem a preposição a, regem a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Visar, no sentido de almejar, pretender, ter em vista, transitivo indireto, rege a preposição a. Visamos a ampliar tudo. Visou ao emprego, ao cargo. Tem que ter a, hein? Cuidado com esse verbo aí. Visando ampliar, visando melhorar os serviços. As pessoas têm esse vício aí. Visando melhorar, visando atender melhor. Gente, não é visando melhorar. Visando a melhorar, visando a compreender melhor, visando a estudar tudo, certo? Tem que ter a. Fica horroroso, mas está certo. Cuidado que as pessoas hoje em dia tendem a engolir esse negócio aí, a descartar essa regência. Está errado. Vamos avançar, acompanha aí. Respeitar, transitivo direto. Você respeita alguém.
Transitivo direto, tranquilo, você tem aí como resposta certa dele dado. O verbo chegar é intransitivo, tá, gente? Intransitivo, não é indireto não, hein? Mas quem chega não chega a algum lugar? Sim, a algum lugar. Esse lugar aí é o adjunto adverbial. Chegar é verbo intransitivo, mesmo exigindo a preposição a, hein? Cuidado aí, ok? Vamos lá, última questão. As palavras que se acentuam pela mesma regra de prévia e até, respectivamente, são: regra de prévia, tem acento ou não tem? Tem. Paroxítono terminado em ditongo. Até, oxítono terminado em O, A, E, O, seguido não de S, não é isso? Beleza. Resposta certa, letra C. Infindáveis, paroxítono terminado em ditongo. Você, oxítono terminado em E. Raízes, hiato e tônico, sozinho na sílaba. O, monossílabo tônico, terminado em A, E, O. Inútil, paroxítono terminado em L, acentuam-se. Acentuam-se o tônico do hiato quando sozinho na sílaba. Ideia, não tem mais acento, né? Ditongos abertos, E, O, El, sempre em vocábulos paroxítonos, né? Com sílaba tônica, não tem mais acento, quando eles não são fortes no fim da palavra. Sofá, oxítono terminado em A. Hífen, acentuam-se paroxítonos terminados em N ou EN, tanto faz. Saída, acentua-se o I tônico do hiato quando sozinho na sílaba. É isso aí, a resposta certa, letra C. Beleza, fim de prova. Ei, vamos lá, mensagenzinha. Só para não perder o costume, tá? Tenta ver aí, vocês que já acompanharam outros cursos, já estão escolados, tranquilo. Você que está no primeiro curso nosso, é de praxe, ó. Terminou a provinha? Ei, a gente joga para cima, pronto. A gente joga para cima e comemora. Primeira prova do nosso plantel aí. Agora, claro, todo fim de prova, tá na hora de dar uma relaxadazinha, a gente já vai fazer o primeiro capítulo aí. Vamos organizar a mente agora para dar uma relaxada? É só acompanhar. Olha aí, né? Lembre-se, seguindo a tradição, velho pensamentozinho de fim de prova. Há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Olha aí, Cecília Meirelles. Pois é, né, gente? As cicatrizes, as marcas, as coisas que muitas vezes vivenciamos são símbolos importantes daquilo que a gente precisa realmente compreender, avançar, vivenciar, experienciar. As experiências da nossa vida são únicas, são fantásticas. Nós somos exatamente o que somos. Estamos aqui hoje conversando, assistindo aula, estudando, exatamente porque passamos pelo que passamos. Você, hoje, é um conjunto de tudo que você já vivenciou, já passou, já sofreu, já se alegrou, já aprendeu. E eu também. Afinal de contas, a vida tem, claro, essas mesmas pessoas marcantes, que marcam a nossa vida, que marcam a nossa história, e que precisamos sempre sermos gratos, né? Precisamos ser gratos pela presença dessas pessoas em nossas vidas. E se elas não estão mais conosco, pelo menos agora ao nosso lado, que tenhamos sempre na lembrança querida dos nossos corações, que recordemos essas pessoas com alegria, com felicidade, agradecendo ao Criador, claro, a oportunidade de tê-las tido em nosso caminho, em ter atravessado o caminho dessas pessoas também. Porque elas também contribuíram com um tijolinho, com suas grandes contribuições, para que sejamos hoje exatamente isso tudo, eu e você e todos vocês. Mas é isso aí. Devemos ter muita gratidão, agradecer mesmo essas pessoas que Papai do Céu envia para o nosso caminho, para que sejamos sempre aprendizes do grande aprender. Somos todos, claro, né? Somos todos mestres e professores nessa grande escola da vida, não é verdade? Pois é, isso aí. Que mais essas pessoas, né, que muito mais pessoas marcantes apareçam em nossas vidas e que a gente aprenda a lidar com isso, para também não confundir. Simplesmente viver a vida dessas pessoas e esquecer as nossas. Precisamos ter prudência também. A própria Cecília Meirelles tem um poema que diz assim, né? Encostei-me a ti, sabendo que eras somente onda. Então ela sabia que era somente onda. Veja esse poema, é bem interessante aí. Na internet tem disponível. As pessoas às vezes volúveis, superficiais que chegam, aquela oi todo, depois faz o estrago na vida da gente, saem como se nada tivesse acontecido e a gente fica aí a ver navios. Pois é, temos que ter mais segurança em tudo. Naquilo que a gente se envolve, nos relacionamentos. Mas você tem que ter segurança também naquilo que você quer. Nas pessoas que marcam as nossas vidas. Mas sobretudo aquelas que ensinam muito. Aí sim, de aprendizados, de ensinamentos valiosíssimos. É isso que a gente precisa. Bom,
Primeira prova, próxima aula, mais uma prova, mais uma etapa. Não é isso aí? Até lá, tô esperando.